primeira macro que eu quero falar aqui é sobre a macro de variável. Então, em primeiro lugar, você pode estar perguntando, beleza, Diego, mas o que raios é uma variável? Normalmente, quando eu falo desse assunto para os alunos, eu comparo uma variável como se fosse uma caixinha. Então, imagine que a gente tem o nosso jogo e que a gente quer armazenar alguma informação, seja uma informação de texto, como um nome, seja uma informação de número, como uma idade, ou o endereço, ou um inventário. A gente quer armazenar alguma informação. Para a gente conseguir armazenar essa informação, a gente precisa de algum lugar na memória do computador para fazer isso, na memória do nosso programa. Para fazer isso, a gente usa as variáveis. Então, lembra ali na matemática, quando você tinha as contas, as equações com x e y, e elas são variáveis, ou seja, são lugares que a gente pode atribuir vários valores, e esses valores, de acordo com o que a gente atribui, modificam a equação. Trazendo para o mundo da computação não é diferente. Variáveis são espaços que a gente nomeia, onde a gente consegue atribuir valores. E esses valores são utilizados dentro da nossa aplicação de alguma maneira e influenciam a maneira como a aplicação funciona. Para entender tudo isso que eu estou falando de uma forma mais prática, vamos partir aqui para como fazer esse código, como utilizar essa macro. Então, quando eu estou falando de variáveis, na verdade eu estou falando de duas macros aqui. Eu estou falando da macro de set e a macro de put. Então aqui vocês vão ver aqui na documentação que ele mostra aqui, tem um exemplo de como utilizar. E aí depois recomendo que vocês deem uma lida aqui para entender um pouquinho melhor, para complementar o que eu vou ensinar aqui na aula. Mas basicamente ele funciona da seguinte maneira. Vamos para o exemplo mais simples, uns exemplos mais simples que tem quando a gente fala de variáveis. Então imagina aqui que no nosso jogo, eu coloquei aqui que o personagem se chama Diego, certo? Mas aqui imagina que, na verdade, a gente não quer fixar esse nome dentro do jogo. A gente quer, por exemplo, que o jogador possa colocar o nome dele. Como será que a gente consegue encaixar uma informação que está vindo de fora? Imagina que existe alguma maneira, e existe, já dando spoiler, que existe uma maneira da gente pegar o nome do usuário e a gente quer trazer essa informação do nome do usuário para dentro do nosso jogo. Como é que a gente faz isso? Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui em cima, antes dessa declaração aqui da nossa história, eu vou utilizar a macro. E para utilizar a macro, eu vou seguir a sintaxe que está lá na documentação. Então veja aqui que a utilização dessa macro segue a seguinte sintaxe. A gente tem os parênteses, tem o nome da macro que a gente está utilizando, existe uma coisa que ele coloca aqui, existe o to, e aqui seria a atribuição que ele está fazendo. Então, como isso funciona, Diego? Vamos lá. Então, primeiro eu vou colocar os parênteses. Vamos colocar o nome da macro. E veja que no momento que eu coloquei os dois pontos, o Twiner já identificou como uma macro e ele já fica com uma marcação diferente, tudo bem? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte agora. Na primeira parte, depois dos dois pontos, a gente precisa colocar o nome dessa variável. Então, quando eu falo para os alunos em uma caixinha, imagina que essa caixinha a gente dá um nome especial para ela, porque a gente tem, sei lá, uma coleção de caixas, uma coleção de variáveis, com uma série de informações diferentes, e para poder acessar essas variáveis, a gente precisa nomeá-las, e nomear de uma forma que ela seja única. Eu não posso ter duas caixas, por exemplo, chamadas jogador, porque eu não vou saber qual delas que eu preciso mexer. Então, imagine aqui que a gente precisa colocar um nome único. Como aqui no caso eu acabei falando jogador, eu vou acabar utilizando então esse nome de variável. Então essa informação que eu vou armazenar, eu vou chamar de jogador. Opa! E aí, notem que eu coloquei um cifrão aqui na frente. Esse cifrão serve exatamente para diferenciar a palavra jogador de uma variável chamada jogador. Então sempre que eu colocar o jogador acompanhado do cifrão, quer dizer que eu estou me referindo à variável chamada jogador e não à palavra jogador. Tudo bem? A segunda parte dessa macro é a palavra to, que seria aqui equivalente ao igual.
Tudo bem? Então aqui a gente fala que a gente quer, e aqui a gente usa um verbo meio abrasileirado, acho que nem existe esse verbo, não sei. Mas aqui normalmente a gente fala em setar, porque é de set aqui, setar, colocar, atribuir um valor a essa variável. Então eu estou setando a variável jogador para, e aqui eu posso colocar a informação que eu quero armazenar dentro dessa variável. Como aqui a gente está falando de nome de jogador, faz sentido a gente atribuir um texto, né? Um texto para essa variável. Então aqui eu vou colocar o nome Diego, que é o nome que a gente já está usando ali embaixo. E aqui, como a gente está fazendo uma atribuição, notem que eu vou colocar esse texto entre aspas. Dessa forma, ele vai entender que é o texto Diego que eu estou atribuindo a essa variável jogador. Tudo bem? Existe uma razão para a gente ter que colocar as aspas, mas aí eu acredito que eu vou ter que entrar numa parte muito técnica que não é o propósito nesse curso. Confie em mim, utilize as aspas, que quer dizer que você está atribuindo esse texto Diego, ou texto que seja aqui, xxx, xy, o que for, qualquer texto, seja ele grande, seja ele pequeno, o texto que você estiver atribuindo aqui, ele precisa estar entre as aspas para indicar que ele é um tipo de dado que a gente chama de string, que é basicamente um texto que a gente está armazenando nessa variável. Se fosse um valor, por exemplo, eu não precisaria colocar isso, eu colocaria somente o valor. Então, para fazer essa diferenciação, a gente usa as aspas. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou armazenando essa informação Diego dentro da variável jogador. Agora vejam só o que a gente consegue fazer. Aqui na variável onde a gente estava utilizando o nome Diego diretamente, agora a gente consegue utilizar essa variável. Então eu posso vir aqui e lembra que eu comentei que sempre que a gente utilizar o cifrão, a gente está se referindo à variável. Então aqui quando eu quiser utilizar esse nome, vejam que ali ele já até pintou para mim onde está vindo essa informação e ele vai colocar essa informação que ele tem armazenada aqui. Vamos ver isso funcionando? Então, fiz aqui, vou fechar e agora vou testar a nossa história. Vamos lá. Legal, continua funcionando, mas como eu coloquei o mesmo nome, eu não provei que isso realmente está funcionando, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou agora colocar aqui Yuri. Então, vejam que aqui eu estou mudando do meu jogador, sem alterar no texto aqui. Eu estou alterando aqui o nome da minha... o texto da minha variável, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar play. E vejam só, e funcionou, lógico que funcionou. O que ele fez? Ao invés de colocar a variável aqui, ele procurou qual que era a informação atribuída a essa variável, e aí ele colocou aqui. Diego, qual que é a vantagem de utilizar isso? Para que raios eu vou querer usar isso que você acabou de fazer? E aí a minha resposta é para inúmeras coisas. Toda programação que a gente for fazer, seja no Twilio ou seja em outros tipos de software, variável tem um papel muito importante porque a gente consegue armazenar, atribuir informações e trabalhar com essas informações durante todo o nosso programa, todo o nosso código. Então vejam só um exemplo muito bom de utilização de variável. Imagina que eu estou fazendo a minha história e aqui ao invés de você, eu vou colocar aqui o nome Diego, que seria o nome que eu tinha antes, tudo bem? E aqui também. Agora o que a gente fez? Imagina aqui que antes eu tinha o nome Diego aqui, a gente não estava utilizando as variáveis, e tudo bem, isso aqui funciona, tá tudo certo. Só que imagina só, agora imagina que eu tenho uma história de 100 blocos, e todos eles está escrito Diego. E aí eu quero mudar esse personagem de Diego para Yuri. Imagina só o trabalho que a gente vai ter agora. A gente teria que alterar 100 blocos para vir aqui e alterar Diego para Yuri. Nos 100 blocos. Será que tem um jeito mais fácil de fazer isso? E se eu estou falando desse exemplo, é lógico que existe, que são as variáveis. Então imagina só que toda vez, ao invés de utilizar o nome Diego diretamente, eu utilizasse
a variável que a gente está trabalhando, a variável jogador. Então vou fechar aqui. Aqui onde está Diego, vou colocar jogador também. E aqui também onde está Diego, vou colocar o jogador. Agora sim, na minha história, imagine aqui, ao invés de ser Yuri, vou colocar Rafael. Vamos lá, vamos testar a nossa história? Então, o Rafael agora está andando na floresta, encontrou 2 caminhos, o da direita e da esquerda, para qual lado ele vai. Veja que agora no bloquinho ele não colocou mais Diego, ele não colocou mais Yuri, ele colocou o valor que a gente atribuiu nessa variável. E aqui na esquerda também. Então vejam só, se a gente tivesse 100, 1000, 1 milhão de blocos, todos eles seriam alterados automagicamente, isso mesmo, automagicamente, porque a gente alterou a variável, ou seja, aquela caixinha, aquele lugar que guarda aquela informação, ao invés de alterar em cada um deles. Bem legal, né? E só para finalizar essa aula, eu vou mostrar o outro método que existe para a gente trabalhar com variáveis, atribuir variáveis, que é o put. Então o put funciona de forma muito parecida com o set, só que ele inverte a atribuição. Então ao invés de eu colocar primeiro o nome da variável e depois o valor que ela vai ter, eu faço o contrário. Eu coloco o nome do valor que ele vai ter e depois o nome da minha variável. Então, para não apagar aqui o jogador, eu vou fazer aqui, por exemplo, 25. Aí aqui, ao invés de to, eu vou colocar o into. E aqui eu vou colocar o nome da variável que eu quero usar. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, idade. Então, aqui na minha história, por exemplo, eu posso colocar jogador de idade. E aqui ele vai conseguir pegar esse valor 25 para jogar na minha história. Vamos ver se isso funciona mesmo? Então vejam que a diferença foi só que no set eu coloco o variável valor e no put eu coloco o valor variável. Essa é a única diferença. Vou testar a história. E aqui vejam que ele colocou Rafael de 25 e ficou meio estranho aqui, né? Na verdade faltou 25 anos, 25 de idade, está andando na floresta, tal. Então veja que a atribuição da variável continua a mesma coisa. A única diferença foi que a gente trocou a ordem. Então, sempre que for usar variáveis, lembre-se que a gente tem esses 2 métodos, o set e o put. E se vocês olharem aqui na documentação, vocês também vão ver que existe o move, que é um outro jeito também de fazer a atribuição, mas aí depois ele deleta a fonte desse valor. Normalmente não é muito interessante utilizar o move. Vamos nos atentar aqui, nos prender inicialmente ao set output. Tudo bem? Então, dá uma praticada, tenta modificar a história do mesmo jeito que a gente fez aqui e quando você estiver confortável com isso, você passa para a próxima aula para a gente ver outros macros legais.